A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo de rir, mas também há tempo de chorar. Sim, a tristeza também faz parte das nossas emoções. A tristeza faz parte de quem nós somos. A tristeza é uma emoção, um sentimento muito comum em nós seres humanos, né? A tristeza é aquela falta de alegria, aquela, né, falta de vontade de fazer as coisas, né? Geralmente colocado para fora, que assim de uma maneira melancólica, com lágrimas, com choro, ou às vezes apenas um sentimento de querer ficar quieto, de querer ficar sozinho. Mas a tristeza ela é comum. E é muito importante nós entendermos e ensinarmos para as nossas crianças que a tristeza ela não é um pecado. Né? Não é pecado nos sentirmos tristes. Não é pecado em algum momento nós simplesmente acharmos que as coisas não estão bem. Não é pecado. É normal, é comum. Né? E nós sim podemos nos sentir tristes. A Bíblia relata vários momentos de pessoas muito, muito próximas de Deus que ficaram tristes, né? A gente vê vários casos na Bíblia. A Bíblia mesmo diz que o Senhor, ele enxuga nossas lágrimas. Então nós podemos sim chorar, nós podemos sim sentir tristeza. Até porque, como a tristeza é algo que Deus colocou dentro de nós, ela tem um propósito, né? A tristeza, ela digamos que ela nos ajuda a refletir sobre a nossa vida. Se nós estivéssemos o tempo inteiro alegre, o tempo inteiro feliz, né, o tempo inteiro com coisas boas, talvez a gente nem parássemos para buscar a Jesus, né? Talvez a gente nem parássemos para buscar ao Senhor, não parássemos para refletir sobre as coisas, sobre as nossas decisões. Então a tristeza ela nos traz, né, para um momento de reflexão, para entender se a nossa vida está indo para um caminho certo, se nós estamos nos direcionando para um lugar certo. Então a tristeza ela faz parte de nós, ela nos ajuda a refletir. Mas claro que não é bom estar triste, né? Apesar de ser comum, nós não gostamos de estar tristes. Então, quando a tristeza vem, quando nós nos sentimos tristes, nós precisamos de alguma forma sair desse lugar, né? Buscar sair desse ambiente de tristeza. Nós podemos sim ter momentos de tristeza, mas nós não podemos ter uma vida triste, né? A todo momento, a todo dia. Quando isso acontece, nós precisamos buscar ajuda, né? Então, o que nós podemos fazer, ou o que nós devemos fazer quando estamos tristes, quando a tristeza chega na nossa vida? O que nós vamos ensinar para as nossas crianças? O que fazer no dia mal? O que fazer quando a tristeza vem? E a primeira coisa que nós precisamos entender e ensinar é identificar essa emoção. É identificar, é pensar, opa, estou triste. Realmente a tristeza me pegou, eu tô sem vontade de fazer nada, tô com vontade de chorar. E identificar a emoção, estou triste, e a causa dessa tristeza. Por que eu tô triste? O que aconteceu para me deixar triste? Né? Qual situação, qual sentimento? É uma ansiedade? É algo que aconteceu? É algo que não aconteceu? É algo que era para acontecer? É algo que vai acontecer? É algo que talvez aconteça e está me deixando triste? Qual é a causa dessa tristeza? Então, quando a gente identifica isso, fica muito mais fácil de nós tratarmos. Então, se eu identifico o que me deixa triste, eu automaticamente faço o contrário. E aí vem o segundo ponto do que fazer, é o quê? É fazer coisas que te deixam feliz. Se eu estou triste e o antídoto, né, para a tristeza é a alegria, eu começo a fazer coisas que me deixam feliz, né? Eu começo a me aproximar das pessoas, fazer algum hobby, né? Estar com os amigos, estar com a família, estar em comunhão com a igreja, fazer coisas que me deixam feliz, é o antídoto para a tristeza. Buscar no Senhor, buscar em oração, para que o Senhor também vá curando, vá sarando as nossas tristezas, para que a nossa confiança volte no Senhor, para que a gente entenda que Ele vai nos tirar dessa situação. Mas tem um porém, e aqui
algo que a gente precisa estar atento na nossa vida e na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, é quando essa tristeza é excessiva, quando essa tristeza ela não tem exatamente uma causa, ou a gente não consiga identificar a causa dessa tristeza. Nós precisamos fazer o quê? Pedir ajuda. Pedir ajuda é não resolver sozinho. A tristeza não pode ser resolvida sozinha quando ela não tem uma causa. É saber identificar essa emoção e pedir ajuda. Né? Então, pais, criem uma ponte, uma conexão com o coração dos seus filhos, a ponto de quando eles estiverem tristes, eles venham pedir ajuda para você sem julgamentos. Sem julgamentos. Professor, professora, crie também essa ponte com seus alunos, porque às vezes lá na casa deles eles não vão ter essa ponte e que eles podem vir sim trazer as suas tristezas para você e você vai ajudá-los, seja num abraço, seja um momento de trazer uma alegria, uma brincadeira, ou até mesmo buscar uma ajuda médica para essa tristeza, porque às vezes é uma patologia, às vezes é uma doença, às vezes é uma depressão, como eu já comentei antes, às vezes é falta de alguma vitamina, de algum hormônio, enfim. Então, identificar a tristeza, identificar a causa da tristeza, buscar no Senhor, do fruto do Espírito, que é a alegria, para reverter essa situação. Mas se ela não tiver uma causa, se ela não tiver um fim próximo, nós precisamos buscar ajuda e inculcar na mente das nossas crianças que não é pecado buscar ajuda, seja ela emocional, seja ela espiritual ou até mesmo física e médica. Faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa vida buscar ajuda. E sim, quando estamos tristes, devemos buscar ajuda.